Fala galera, tudo jóia? Então, como prometido, agora a gente vai pegar um novo assunto, e é um assunto bacana, é um assunto bastante cobrado pelas bancas, de forma geral, e também pela sua. A gente vai trabalhar aqui um pouquinho o reconhecimento de classes gramaticais. E por que isso é tão importante em concurso? Porque a gente está falando aqui de morfologia. E a morfologia simplesmente é a base da língua portuguesa. Eu ouso dizer que se você não sabe morfologia, você não sabe nada. Você precisa sim identificar um substantivo, um adjetivo, um numeral, um pronome, um artigo, até porque a matéria que mais cai em todas as provas é a análise sintática. Só que a análise, ela nunca foi sintática, você já viu isso aqui com a gente, ela é morfossintática. Você precisa ver a quem o camarada está ligado morfologicamente, ou seja, a qual classe gramatical ele está ligado, para aí sim classificar sintaticamente. Então a base gramatical é muito importante, fora que as bancas adoram cobrar a identificação de um termo morfologicamente. E aqui, numa questão apenas, a gente vai conseguir perceber como a sua banca gosta de trabalhar alguns aspectos. Então se liga só. As palavras destacadas em os resultados mostraram que pessoas preferem atividades práticas sozinhas e atividades hedônicas pertencem respectivamente a quais classes de palavras? E aí o camarada começa com o os. Vamos lá. Por que o cara faz isso? Porque simplesmente o os pode ter três funções morfológicas. Ele pode ser um artigo definido, ele pode ser um pronome oblíquo átono e ele pode ser também um pronome demonstrativo. Quando o os vai ser necessariamente um artigo definido? Quando ele estiver ligado a um substantivo. Quando o os vai ser um pronome oblíquo? Quando ele estiver ligado a um verbo. E aí, de cara, eu já vou fazer umas reflexões sobre essas duas afirmações que eu acabei de mencionar. O artigo, ele necessariamente precisa estar acompanhando um substantivo por um motivo muito simples. Ele serve para isso. Tanto que eu posso ter o substantivo sem o artigo, mas eu jamais teria um artigo sem o substantivo. Jamais, pois o artigo ele sempre vem para acompanhar o nome, que é o substantivo. Tanto que sintaticamente o artigo em qualquer local da frase sempre vai ser sintaticamente um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele estará sempre junto do nome. Então, morfologicamente, gramaticalmente, artigo definido e sintaticamente ele vai ser um adjunto adnominal. Agora, o pronome oblíquo, ele tem de estar ligado a um verbo, por quê? Quando a gente pensa no pronome pessoal, a gente tem uma divisão. A gente tem o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal oblíquo. Por que se chama pronome pessoal do caso reto? Porque ele auxilia de forma reta a conjugação verbal. Eu digo eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, este pronome pessoal do caso reto sempre assumiu a função de quê? De sujeito. Eu canto. Quem é que canta? Eu. Tu cantas, quem é que canta? Tu. Então, sempre assumiu a função de sujeito. Logo, o pronome oblíquo sempre vai assumir a função de objeto. E quem é o objeto? É aquele elemento que é exigido pelo verbo. Pois para cada ação que eu pratico, tem sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Então, pensa comigo. Para cada ação que eu pratico, eu quem? Sujeito. Vai ter sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem é que vai sofrer ou ser alvo da ação? É o objeto. Então, se é um objeto, ele vai ser complemento de quem? Do verbo. É um complemento verbal. Por isso que precisa estar ligado a quem? Ao verbo. Ok? Então, vai funcionar como objeto, sintaticamente, esse pronome oblíquo. E o pronome demonstrativo? Ele não estará ligado a um substantivo, ele não estará ligado a um verbo, e eu ainda vou conseguir substituir pela palavra aqueles, para demonstrar de fato que é um pronome
demonstrativo. Agora, vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu boto assim, os meninos quebraram uma janela. Neste momento, eu pergunto a vocês, o os está ou não está ligado à palavra meninos? Está. E qual é a classe gramatical da palavra meninos? É um substantivo. Se está ligado a um substantivo, automaticamente eu já sei que aqui é um artigo definido. Agora, é claro, poderia ser um artigo indefinido. Se você olhar, ó, quebraram uma janela. Vamos analisar sintaticamente a estrutura. Eu acho o verbo, pergunto a ele quem é o sujeito. Essa estrutura aqui, ó, os meninos, tudo isso é o sujeito. Meninos é o substantivo sem preposição, então é o núcleo do sujeito. E o os é o artigo que acompanha meninos, então sintaticamente é um adjunto adnominal. O verbo, nesse contexto, ele é um verbo transitivo direto, pois quem quebra, quebra alguma coisa. Beleza, verbo transitivo direto. E uma janela é um objeto direto. Quem é o núcleo daquele objeto? Janela, que é um substantivo. E este uma está acompanhando esse substantivo. Portanto, aqui eu tenho um artigo. Agora, este artigo aqui, sintaticamente, também vai ser o quê? Um adjunto adnominal, porque o artigo sempre é um adjunto adnominal. Agora, este artigo é um artigo indefinido. E aí é bom que a gente já mata logo esse conceito. Qual é a diferença do artigo definido para o artigo indefinido? Vamos lá. O artigo definido, ele serve para determinar. Então, ele vai falar de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. Já o artigo indefinido, ele indetermina. Então, ele não vai especificar, então ele vai falar de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Como é que isso vai funcionar? Imagina que aqui eu tenho a Maria. A Maria. Maria é minha aluna. E ela vai entrar pela primeira vez no universo do texto. Pela primeira vez. Se ela vai entrar pela primeira vez, ela obviamente será o quê? Desconhecida. Então eu digo assim, ó, eu tenho uma aluna que está de blusa branca. Beleza. Comecei o texto, digo que tem uma aluna que está de blusa branca. Agora ela vai entrar pela segunda vez. Se ela vai entrar pela segunda vez, ela já passou a ser o quê? Conhecida. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que usar um artigo definido. Então, eu vou dizer assim, a aluna que está de blusa branca está de calça vermelha. Então, primeira vez, artigo indefinido. Segunda vez, artigo definido. Aí você vai falar assim para mim, mas Sidney, eu sempre falo o sol, o mar e a lua. E você há de concordar comigo que são elementos conhecidos universalmente. Então, não tem por que indefinir. Agora, então, sempre eu vou começar uma frase com artigo indefinido? Sempre não. Vai depender da intencionalidade discursiva, vai depender da situação contextual, até porque é você que emprega o contexto com a sua intencionalidade discursiva. Então, na hora que a gente bota os meninos quebraram uma janela, esse os é um artigo definido, mostra que esse menino aqui, ó, os meninos no caso, são conhecidos, tanto do emissor quanto do receptor. É um ato de fala, é um ato de comunicação. E num ato de fala, num ato de comunicação, obrigatoriamente eu tenho duas coisas. Quem fala e quem ouve. Quem fala é o emissor, quem ouve é o receptor. Então aqui, quando eu digo os meninos quebraram uma janela, eu mostro que esses meninos são conhecidos para mim, emissor, e conhecidos também para o interlocutor. E mostro que essa janela é desconhecida para mim, emissor, e desconhecida também para o interlocutor. Como é que isso funciona mais ou menos? Imagina, a gente está dentro de um condomínio, você e eu. Agora o papo é nosso, é reto, aqui agora. Aí a gente está num condomínio e está vendo a molecada aprontando. No condomínio a molecada sempre apronta. Aí a gente comenta assim, nossa, esses meninos vão acabar fazendo alguma besteira. Mas naquela hora ali, a gente não viu nada, só se ligou que havia uma possível situação de besteira, né? Eles vão acabar aprontando. Aí no dia seguinte eu vou e chego para você, poxa, irmão, os meninos quebraram a janela. Que meninos são esses? Os meninos que ontem
a gente estava comentando que possivelmente aprontariam. Então você já sabe quem são, até porque eu também sei. Agora, quando eu digo quebraram uma janela, foi uma janela qualquer. Eu não sei qual foi a janela. Não sei se foi a janela do bloco 1, do bloco 2, não sei se foi do quinto andar, do oitavo andar, eu não sei. Então, por isso ali é um artigo indefinido. Aí você vai dizer assim para mim, mas professor, eu confundi esse uma com um numeral, porque parece muito que é só uma janela e não duas. Vamos lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, um convite para todos vocês que vai fazer o concurso da banca com a banca Sens Gran Rio. A banca Sens Gran Rio tem as suas particularidades, tem as suas especificidades, não só a Sens Gran Rio, mas todas as bancas têm as suas particularidades. Pensando nisso, focando os seus estudos, nós aqui da Lá Concurso, juntamente com esse nosso grande mestre, o professor Sidney Martins, que na minha opinião é um dos melhores professores de língua portuguesa do Brasil, nós elaboramos uma super revisão 100% focada na banca Sens Gran Rio aqui, com o professor Sidney Martins na parada, né? Professor, quanto custa isso? É isso mesmo, investimento apenas R$15. Você vai ter essa super revisão do Sidney Martins com um prazo de acesso aí de 30 dias. Durante 30 dias você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E eu faço o desafio para você. Se você assistir 2 vezes essa revisão do Sidney Martins, você pode ter certeza absoluta que lá no dia da prova você estará super competitivo para acertar, para enfrentar a sua prova, tá certo, meus amigos? Então tá aí, o convite está feito, revisão Sens Gran Rio Sidney Martins, por apenas R$15, 30 dias de acesso aqui na LAC Concurso. Meus amigos, um forte abraço e esperamos vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Fique com Deus. Clique LAC.